Salve galera, o professor Marcos vai refazer aqui uma aula que acabou não funcionando muito. Inclusive vocês vão até observar aí que no meu quadro eu já deixei escrito tudo, né? Porque quando eu cheguei ao término da gravação eu percebi que tinha dado bem errado a videoaula, tá? Mas enfim, o que o professor tinha gravado na aula anterior que não deu certo e que eu vou apresentar para vocês aqui? Resolução de algumas atividades referente ao tema que nós estamos estudando aí, Brasil nas décadas de 60, 70 e 80, e bem especificamente falando, nós vamos estar comentando aí sobre o JK, sobre o Jânio Quadros, né, e toda aquela postura contraditória do Jânio da Silva Quadros aparecem aí para nós nessas atividades que ficaram propostas para nós, tá? Tudo bem que vocês já vão olhar aí, já vão ver as respostas que o professor deixou, né? Mas enfim, vamos fazer uma análise aqui, partindo do princípio aí das leituras que o professor fez ali no conteúdo anterior, na aula anterior que eu havia gravado para vocês, tá bom? Então lá na página 26 da apostila, no Interpretando Documentos, nós temos ali, né, um trecho, né, que foi colocado do livro de ouro da história do Brasil, dos escritores Renato Pinto Venâncio e Mari Del Priore, né? O trecho diz assim para nós: o grande número de obras realizadas no governo fez-se à custa de empréstimos e investimentos estrangeiros, além do sacrifício dos trabalhadores brasileiros. O governo internacionalizou a economia, aumentou a dívida externa e manteve os salários em níveis baixos. Permitiu que grandes empresas multinacionais instalassem suas filiais no país e controlassem importantes setores industriais, como os de eletrodomésticos, automóveis, tratores, produtos químicos e farmacêuticos e cigarros. Por isso, os nacionalistas diziam que a política econômica de JK tinha a vantagem de ser modernizadora, mas o defeito de ser desnacionalizadora. Tem início, então, um processo que se desenvolve até o presente e que consiste em optar entre nacionalismo ou internacionalização da economia, né? Seria questão hoje da gente pensar no neoliberalismo, né? Nas críticas que existem hoje em relação à política neoliberal, né? Que giram em torno aí dessas heranças aí, da internacionalização da economia, né? Bom, essa atividade eu até comentei que ela é muito fácil, né? Uma vez que pede para a gente relacionar o trecho acima ao governo de quem e qual período. Tá? Na verdade, o próprio trecho já fala, né? Ó, dizem que a política econômica de JK, quem foi JK? Juscelino Kubitschek de Oliveira. E qual que é o período que ele governou? O período do populismo, né? Período do populismo, da República Populista. O JK é o último político, né, de herança do populismo, do varguismo, que assumiu aí no período da República Populista o cargo de presidente do Brasil. Tá? Então, a alternativa correta, como a gente pode observar aí para essa questão, é a letra E. Na página 27, né, nós temos também uma outra atividade lá, que é uma atividade chamada de Interpretando Documentos. Né? Basicamente, nós vamos ler ali dois pronunciamentos do presidente Jânio Quadros, né, que se encontram, né, no livro de Maria Vitória de Mesquita Benevides, O Governo de Jânio Quadros, né, na página 73, esses dois discursos. Né? Então vamos para o primeiro discurso, né? O primeiro trecho do discurso de 26 de março de 1961, que corresponde ao início do governo do Jânio Quadros no ano de 1961. Tá? Diz assim para nós: ó, ninguém perturbará a ordem deste país comigo vivo. Ninguém. E eu não aconselharia quem quer que seja tentá-lo. Então, bem incisivo aí, se mostrando, né, com um poder bastante grande, né? Pelo menos era o que ele imaginava que ele teria. O segundo trecho, né, o segundo discurso é do dia 25 de agosto de 1961, ou seja, pouco tempo depois daquilo que ele proferiu, né, em março de 61. Ele dizia assim: ó, fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou me infamam, até com a desculpa de da colaboração.
Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas, indispensáveis ao exercício de minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública. Esse aí é um trecho, né, da carta de renúncia do Jânio Quadros em agosto, né, de 1961, 25 de agosto de 1961. Interessante, né, a gente perceber a data, né? Agosto de 1961, 25 de agosto, né? Um dia após, né, a data que comemora aí, né, que relembra o suicídio do Vargas, que aconteceu no dia 24 de agosto, né? E não é só isso que é interessante, né, e que tem essa menção do Vargas, né? A gente vai ver até mesmo uma outra situação quando nós analisarmos a questão B dessa atividade, né? Então a A diz assim, ó, de que maneira os dois pronunciamentos atestam as contradições existentes no governo de Jânio Quadros. Então o professor colocou essa sugestão de resposta para vocês aí, ó, que o primeiro pronunciamento, ele apresenta, né, um presidente recém-eleito que parece ter poderes ilimitados para governar e manter a ordem do país, ou seja, uma postura assim bastante senhor de si, né? Poucos meses depois, nós temos um segundo pronunciamento, onde ele acusa a existência de forças que impedem ele de governar ou até mesmo de manter a paz no país. Uma fragilidade, né? Em poucos meses de governo, ele já apresentar essa fragilidade aí, que contrasta muito, né, com a soberba, né, de poder que o primeiro trecho apresenta para nós. Tá? A segunda questão, né, a letra B, diz assim, ó, o discurso de renúncia do presidente Jânio Quadros apresenta alguma semelhança com a carta testamento de Getúlio Vargas? Explique. Apresenta sim, né? Porque, ó, tanto a carta testamento de Vargas quanto o discurso de renúncia de Jânio apontam para a existência de uma conspiração em razão dos seus governos, né? Então tem esse caráter de existir forças terríveis, né? O que ele dizia, né? E o Vargas falava de forças obscuras que atentavam contra o governo dele. Tá? Então, eles diziam, né, de conspirações, de pessoas que faziam uma conspiração para derrubá-los do poder ou para tornar o governo deles não ter governabilidade, né? Então existe essa semelhança aí nesses dois discursos, tanto na carta de testamento quanto no discurso de renúncia. Por fim, né, a proposta do professor nessa videoaula é a gente pensar essa última atividade que se encontra também na página 28, né? Você faz a história, né? É uma atividade que coloca ali para nós, né, uma proposta de nós pensarmos um pouquinho aí a respeito de acontecimentos que guardam uma semelhança aí com a proposta ali de análise do governo do Jânio Quadros, né? Então ali a gente tem lá, né, a seguinte proposta. Ó. Jânio Quadros, em sua campanha à presidência, fazia menção ao uso de uma vassoura com a qual simbolicamente varreria toda a corrupção do país. Daí os versinhos, que é uma melodia, né? Não vou cantar aqui para vocês porque o patrocinador não curte que eu, né, faça isso, mas vou fazer a leitura, né? Ó, varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. Que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. E esse jingle aí ele usou por muito tempo nas campanhas dele, né? Eu até na década de 80 cheguei a ouvir essa musiquinha tocando nas campanhas do Jânio da Silva Quadros. Então, a questão proposta para nós, ó, na história mais recente de nossa República, né? Algum outro candidato a presidente em campanha eleitoral também propagou a luta contra a corrupção? Em caso afirmativo, cite o nome desse presidente e que símbolos ou slogans foram utilizados por eles. Então, a minha sugestão de resposta, né, é nós fazermos menção aí à campanha do ex-presidente Fernando Collor de Mello, hoje senador, né, da República pelo estado de Alagoas, que quando ele fez campanha e se elegeu presidente do Brasil lá em 1990, governou até 1992, quando foi afastado, né, pelo impeachment, ele fez uma campanha se apresentando como um caçador de marajá.
né? Marajá seria pessoas, é uma menção, né, a lideranças lá do Oriente Médio, né? Marajá são os ricos donos de jazidas petrolíferas, né, na região do Oriente Médio. Né? Então ele estava falando de pessoas que se enriqueceram de forma ilícita. Então, para ele, caçador de Marajá significava combater aí pessoas que se enriqueceram de forma ilícita. Né? Fazia menção aos funcionários fantasmas, né? Aqueles que recebem dinheiro público sem realmente exercer a função para a qual eles foram designados. Né? E ele usou isso daí como um slogan de campanha, né? Ele era governador de Alagoas e ele apareceu na mídia naquela época como um governador que tinha perseguido, né, esses marajás e esses funcionários fantasmas enquanto governador de Alagoas, e a proposta dele é que ele iria fazer isso sendo o presidente do Brasil. Fato é que ele mesmo se envolveu num esquema gigantesco de corrupção, né, que fez com que o primeiro presidente eleito após, né, os 21 anos de ditadura militar, o primeiro presidente eleito pelo voto popular, ele não conseguiu completar o mandato dele e pior do que isso, né, foi afastado, né, do cargo e sofreu um processo de impeachment que colocou ele, né, por 8 anos, né, sendo aí inelegível, né. Depois ele volta ao cenário político, né, e acaba se elegendo aí e cumpre aí um mandato de senador na atual legislatura que nós estamos tendo no Senado brasileiro, né? O que mostra para nós, né, que a memória do povo brasileiro ela não é muito grande, né? A função nossa de estudantes e historiadores é fazer as pessoas lembrarem aquilo que muitas vezes elas acabam esquecendo, né? Peter Burke disse isso, né? E estou gravando para vocês bem no dia 19 de agosto, que é o dia do historiador. Então essa frase do Peter Buck veio à minha cabeça. Bom, galera, peço perdão para vocês por essa improvisação que eu fiz para gravar essa aula hoje, tá? É porque nós tivemos um probleminha técnico aqui, e aí o professor ele quis aproveitar aquilo que eu já havia escrito ali para fazer essa análise com vocês, tá bom? Qualquer outra dúvida, podem entrar em contato comigo, a gente se encontra aí nessa semana próxima, última semana de agosto aí, nas nossas lives, e aí a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso, ou até mesmo tirar dúvidas, tá bom? Valeu, obrigado, abraço, fiquem bem.